revestivos do amor, que é vínculo da perfeição. Reverendíssimo irmão, aniversariante de hoje, Adelina, caros diáconos, seminaristas, caros filhos, em meio a esta celebração e aquilo que não só a liturgia nos diz, mas todo este dia, observamos um ínterim que nos aponta não só para a exposição e explicação e entendimento destas passagens, em particular do Evangelho, mas de todo o sentido. E algo que tem a união destes fatos é conseguir observar o sacerdócio em meio a isso. Porque o sacerdócio, ele também é explicitado exatamente em meio a esta parábola a qual o Senhor nos apresenta, pois está no íntegro, em meio àquilo que nos é apresentado. Quando olhamos a palavra do semeador, olhamos para dois pontos. Em primeiro, aquele que semeia, em que última análise é o próprio Deus, mas também aquele a quem o Senhor chama e envia. Mas também olhamos para aonde é semeado o terreno. E aqui vemos também a expressão do amor de Deus que vai a todos. E nesta condição de ir a todos, não só os de dentro, mas também os de fora, e a todos alcançar, vemos exatamente a condição no qual tais terrenos se encontram. Quando vemos este terreno, entendemos o que é o homem e como está o seu coração. Alguns duros, fechados, como o terreno à beira do caminho, como os fariseus, como aqueles que se soberbecem, estão fechados e não deixam que nada penetre. Ou aqueles que têm o coração empedrecido, como terreno pedregoso, são aqueles que são de momento, aqueles que estão nas festas e se alegram, vão no retiro e se empolgam, mas logo tudo passa, não tem constância, não perseveram. Há aqueles que têm o coração inteiramente cheio de espinhos, vícios, não só no sentido próprio da palavra, seus erros, defeitos e vícios em algo específico, mas também aqueles que são repletos de feridas, que não querem cuidar, que têm amigos falsos, que continuam levando a mau caminho. Estes se empolgam diante do ouvir, mas diante de tudo isso, acabam sendo sufocados e tudo também deixam. Mas existem aqueles que têm um terreno bom, um coração que é fértil, e podemos nos perguntar qual é o grande diferencial. O diferencial do terreno bom não é porque não houve momentos em que seu terreno era pisado, ou cheio de pedras, ou cheio de espinhos, mas porque chegou um momento no qual se deixaram parar e ouvir, quiseram receber, e por isso são diferentes. Se deixaram ser tocados, deixaram que aquele terreno extremamente pisado fosse airado, que as pedras fossem tiradas, os espinhos arrancados, para que pudessem ser boa terra, na qual a semente pudesse ser semeada e assim dar frutos grandiosos. E assim é o sacerdócio, porque o sacerdote, como apresenta Santo Agostinho, é também convosco cristão, é também parte do povo, também tem seu terreno, no qual precisa ser também trabalhado.
São Bento, talvez na sua frase mais conhecida por todos, ora et labora, ele expressa também esse sentido. Ele também recebe, ele também reza, para que a palavra possa então nele entrar e ser semeada e assim frutificar. Mas para isso, o terreno teve que ser cuidado, preparado pelo Senhor. Se não recebe, se não tem este momento de parada, então não tem vida interior, não reza, não tem intimidade, então não tem como dar fruto. Permanece ali, de momento estéril ou sufocando. Mas quando recebe, quando se deixa ser cuidado, então produz muito fruto. E o principal deles é saber se revestir de Cristo, ser embebido no Senhor, estar unido a Ele, ou como apresenta mais explicitamente São Paulo, quando fala aos Colossenses, é revestido do amor. Um amor que, como apresenta a carta aos Coríntios, não tem medo, não é mero sentimentalismo, não é mero ato de contato, ou simplesmente uma amizade superficial. É um amor maior, puro, perfeito. É o próprio amor de Deus. O amor, como diz São Paulo aos Coríntios, é paciente, benéfico, que sabe perdoar, que crê e espera, e mais do que tudo, que sabe se entregar, e se entrega, sofre, e a Deus se une para poder com Ele também semear. E é este amor que, recebido, então é impelido em ir, em se dar, se doar, laborar, ir ao outro. O sacerdote é aquele que, recebendo, também semeia, é enviado pelo Senhor a semear, também em todo e cada terreno aonde o Senhor envia. Está disposto a todos a ajudar, mesmo que nem todos queiram e se deixem. Quando olhamos exatamente esse sentido, vemos que tudo o Senhor coloca, explicita e quer também de nós. Certa vez, para explicitar melhor, certo jovem se deixou encontrar, e se deixou encontrar por ver alguém que soube corresponder. Quando vemos este testemunho também dos outros, daqueles que sabem semear, não só com palavras, mas com a vida, assim nos moldamos. E por isso, este jovem, eu gostaria de expressar este testemunho que este jovem dá de um sacerdote ao qual encontrou e que pôde, diante e em meio a esta palavra, traduzir na sua vida. Este jovem de uma cidade movimentada, apesar de por vezes ir a uma paróquia um pouco pequena no alto de um monte, ele ali ia e se deixou encantar por meio de um sacerdote que dava testemunho com a sua vida. Um sacerdote no qual as crianças corriam para abraçar, apesar de por vezes fazer cosquinhas. De várias ovelhas, várias senhorinhas que ali iam, se alegravam, se empolgavam e o procuravam. De vários jovens e adolescentes que iam, apesar de por vezes as moças fugirem, principalmente pelas mexidas no cabelo ou então pela aspersão superabundante de água.
tantos frutos que este jovem pôde testemunhar por causa de um padre que verdadeiramente assim o fez, que se deixou cuidar, que se revestiu do amor e que por isso soube semear, indo aonde o Senhor enviava. E este jovem, ele pôde testemunhar, não somente por ver aquele sacerdote que na cidade de São Gonçalo, em meio àquela igreja, parecendo um castelo, em Venda da Cruz, ali dava seu testemunho, mas todos os lugares por onde também este sacerdote passou, em Jardim Esperança, em Cabo Frio, e também pode hoje também o testemunhar, pois recebeu o grandioso presente de poder aprender e conviver com este sacerdote em São Pedro da Aldeia. Obrigado, Padre. Obrigado pelo seu testemunho, pela sua correspondência, por se deixar ser trabalhado pelo Senhor, revestido do amor e poder expressar e dar tantos frutos ao qual o Senhor semeia. Muito obrigado por tudo.